Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou estudar com vocês o texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade do Freud, de 1905. E conforme eu fui relendo ele, eu percebi que seria melhor eu dividir esse vídeo em três, né? De acordo com os três ensaios, para eu poder falar o que me dá vontade sem ficar muito longo e maçante aqui, né? Então vamos lá comigo? Eu reli esse texto com meu amigo João recentemente e a gente percebeu como Freud fala sobre pulsão nesse texto. Além de que Freud escreveu esse texto para falar que a sexualidade ela é mais ampla do que o ato sexual em si, e foi mal compreendido nisso, né? É um texto bem que foi até meio polêmico assim. Então, antes de começar, eu acho importante eu falar para vocês que esse é um texto investigativo do Freud. É um relato das observações dele, de acordo com o trabalho dele de 25 anos na clínica, de modo analítico, para realmente entender o fenômeno. Então é importante que você consiga se abster, assim, se for possível, de preconceitos e resistências para conseguir ouvir mesmo o que ele está tratando ali. Bom, vamos para o texto então. O primeiro ensaio ele chama de As Aberrações Sexuais, que eu acho o nome péssimo, né? Mas é esse nome que ele colocou naquela época. E primeiramente ele vai diferenciar objeto sexual de metasexual, sendo o objeto a pessoa pela qual se tem atração, por exemplo, e a metasexual sendo o ato da reprodução. Então, qualquer coisa que desvie da metasexual, o Freud vai entender como uma perversão. E fica aqui comigo que ele vai aprofundar nisso. Logo no início, ele fala assim: a teoria popular do instinto sexual tem uma bela correspondência na fábula poética da divisão do ser humano em duas metades, homem e mulher, que buscam unir-se novamente no amor. Resulta em grande surpresa, então, saber que existem homens para os quais o objeto sexual não é a mulher, mas o homem, e mulheres para as quais o objeto sexual não é o homem, mas a mulher. Ele diz que o número dessas pessoas é considerável. Então aí já vem uma pergunta, né, de pesquisa. No texto ele chama os homossexuais de invertidos, mas eu vou falar aqui homossexuais mesmo. Ele vai falar que alguns homossexuais entendem essa pulsão como normal e alguns reprimem, né, se voltam contra isso. E que quando há essa revolta contra essa pulsão, a psicanálise pode ajudar. O que ele está falando aqui, que eu acho importante trazer? A psicanálise trabalha com a neurose, o conflito, né, psíquico. Então, por isso que teria ali o tratamento, não para reversão de uma pulsão, tá? Que isso simplesmente não existe. E mais para frente, ele ainda vai dizer que tanto a homossexualidade como a heterossexualidade precisam ser estudadas, porque ambas têm destinos ali que fogem da meta sexual, né? Que seria a reprodução. Então, por isso que é um objeto de estudo, né? Tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade. E que a homossexualidade acaba chamando mais atenção por ser reprimida socialmente. Então, vai existir esse conflito porque existe no coletivo, na civilização, um preconceito, né? Então, por isso que a heterossexualidade não acaba sendo vista como, muitas vezes, como um objeto de estudo, digamos assim, porque ela não precisa ser reprimida e não causa conflitos, né? Quer dizer, daí vem isso que o Freud está falando, da perversão desse instinto, entre aspas, que no texto está instinto, mas a gente chama de pulsão sexual, porque ele desvia do caminho, ele nem na heterossexualidade está focado na reprodução. Isso me lembra uma carta que uma mulher mandou para o Freud pedindo um tratamento para o filho dela, e aí o Freud respondeu que, pelo relato dela, parecia que o filho dela era homossexual, que isso não representava preocupações, que a psicanálise poderia fazer outra coisa pelo filho dela, que poderia ouvir se ele tivesse alguma angústia, algum conflito psíquico, alguma coisa assim. Mas que a homossexualidade é uma das formas de manifestar a
própria sexualidade. Ele ainda fala que é uma injustiça e também uma crueldade perseguir a homossexualidade como se fosse um delito, porque não é. E voltando para o texto aqui, né? Porque essa carta não está nesse texto, tá? É outra coisa. O Freud também vai dizer que pessoas que tiveram as mesmas influências na primeira infância, elas não é uma garantia de que elas vão se tornar homossexuais ou heterossexuais. Então ele diz que essa explicação inato adquirida, ela é insuficiente para explicar a sexualidade. E por um viés anatômico, Freud vai dizer que um certo grau de hermafroditismo está dentro da norma, que em nenhuma pessoa faltam traços do aparelho do outro, que continuam a existir sem função como órgãos rudimentares, ou com suas funções modificadas, por exemplo. E aí ele vai falar que existe uma pré-condição bissexual em todos nós, que conforme o tempo e o desenvolvimento vai se transformando numa monossexualidade, mas com resíduos. Ou seja, ele vai falando que você vai pendendo mais para um lado, mas que existem ali resíduos dessa bissexualidade. Outra coisa é que homossexualidade e hermafroditismo são coisas diferentes, tá? E sobre a teoria da bissexualidade, o Freud vai dizer que isso não quer dizer que, por exemplo, tem um homem com cérebro de mulher. Que ele fala que a gente nem conhece o cérebro da mulher, né? Porque só estudavam o cérebro de homens. E que substituir um problema psicológico por um problema anatômico é desnecessário e injusto, assim, ele diz que não funciona. Ele ainda diz que não considera lícito supor locais no cérebro para essas funções. Então, o que o Freud está dizendo? Que a anatomia também não dá conta de responder, né, o enigma da sexualidade. E ele vai chegando à conclusão de que existe uma bissexualidade primária, então uma disposição bissexual, e que a pulsão de início ela seria independente do objeto, ela não precisaria do objeto. Então, considerando que há uma variação de objeto e que os impulsos sexuais são menos controlados pelas atividades psíquicas superiores, o objeto acaba ficando em segundo plano e o principal é outra coisa. Tem até uma nota interessante nesse texto que ele fala que em nossa cultura a gente tende a supervalorizar o objeto, né? E que antigamente não se fazia isso, né? Se ressaltava a pulsão em si. O que me lembra muito o texto do Banquete do Platão, né? Sobre que eles fazem lá uma adoração a Eros, né? E toda aquela construção do texto do Platão lá que fala sobre amor, né? Eu achei muito interessante isso aqui, que a gente supervaloriza o outro, né? O objeto. Esquece que a sexualidade está na gente. Então, veja, ele está falando que existe algo que vai para além do corpo, que passa também pela dinâmica psíquica. E, de novo, ele vai fazer um comentário de que a sexualidade ela é melhor estudada nos homens, porque a vida amorosa deles é mais acessível do que a vida amorosa das mulheres. Aí ele diz que, por conta da civilização, né, as mulheres também não falam muito sobre isso, diz ainda que elas se reservam uma insinceridade. Eu achei muito interessante trazer esse ponto para vocês, porque o Freud, muita gente fala, né, que ele é machista e tal, e ele faz algumas colocações machistas, mas eu vejo sempre nos textos como ele deixa isso aberto, assim, ele mostra de fato como ele é um homem da época dele, e tem até um texto sobre feminilidade, se eu não me engano, que ele convoca psicanalistas mulheres a estudarem sobre isso e trazerem, porque ele também não se convence do que ele fala sobre a sexualidade das mulheres, né? Então, bom, acho isso importante de ser dito aqui. Passei um pano pro Freud? Passei, mas é isso. Ele também vai falar dos desvios que são de fato inapropriados, desvios de objeto, né? Das variações de objeto. Desvios mais perversos que se distanciam muito da norma, que seriam até considerados patológicos. Ele ainda pontua que ele não está falando que são os doentes mentais que, por regra, têm esses desvios, que não é isso. Mas que em algumas pessoas o objeto se reduz. Ele até compara a fome, assim, que ele fala que se fosse em relação à fome, seria um caso muito extremo. O que ele tá tentando, o que eu estou tentando também dizer para vocês?
que se você tá com muita fome, tem coisas que você não come. De comer. É isso. E aí ele vai pontuar a importância do nojo, da vergonha, do horror, da dor e da civilização, da moralidade, assim. Que são, assim, edificações psíquicas que vão colocar obstáculo à libido. Ele entende como forças que foram adquiridas historicamente na psicogênese do ser humano, para que pudesse estar em sociedade, em civilização, né? E aí ele faz um comentário ali sobre o fetichismo, que é quando algo se desprende do objeto e passa a ser condicional para a meta sexual. Então há uma superestimação do objeto. E que certo grau de fetichismo é normal, assim. Ele só considera patológico quando o objeto acaba se fixando e substituindo a meta sexual, se tornando a única coisa. Esse objeto do fetichismo, ele pode ser elegido, assim, por ligações simbólicas, que vão sendo determinadas conforme a constituição da pessoa, né? Nem sempre vai se encontrar, tem uma obscuridade ali em como foi elegido esse objeto. Ele fala também sobre olhar e ser olhado, sobre uma característica dupla de ativo e passivo, sobre o pudor como algo que se aproxima ali do nojo, da vergonha, né, quando ele está falando sobre essas coisas. Ele fala também da sublimação como um desvio para outras coisas, como para a arte, para o trabalho. Ele também vai comentar sobre o sadismo e masoquismo que se relacionam com o prazer relacionado à dor. E aí ele vai construindo que a neurose, ela se assenta nas pulsões sexuais, que esse seria o aporte único e constante da neurose, e os sintomas seriam uma parte disso. Os sintomas, eles se assentam de um lado nas reivindicações da pulsão e de outro nas objeções do eu em relação a esses estímulos. Então, como, por exemplo, a pulsão vem e o eu diz, não, assim não vai rolar, vai ter que ser de outro jeito. E aí passa de uma outra maneira. Então, os sintomas, eles vão ser uns substitutos transcritos de uma série de processos psíquicos e investimentos afetuosos que a repressão privou. Então, as formações mentais que ficaram inconscientes, elas vão buscar uma maneira de se expressar com o mesmo valor afetivo e encontram, como por exemplo na histeria, uma forma de descarga por meio da conversão em fenômeno somático, né, no corpo. Por meio da técnica psicanalítica, os sintomas voltariam a ser ideias investidas, conscientes. E aí a gente poderia obter conhecimento sobre isso, né? Então, o nojo, a vergonha e a moral são muito importantes, mas quando eles são exacerbados, podem também contribuir para uma rejeição da sexualidade, como também acontece na histeria, né? Inclusive, ele comenta nesse texto sobre a histeria masculina também. Mas então é por isso que um conflito que não é resolvido, ele vira sintoma. As neuroses acabam sendo, então, uma forma das pulsões se expressarem de uma maneira convertida. Então, as pulsões sexuais elas vão se expressar de maneira mais ampla, de várias formas. E aí é também por isso que o Freud vai dizer que a neurose seria o negativo da perversão. Por quê? Essas pulsões que não visam a reprodução, que está presente em todos, elas acabam encontrando outros caminhos na neurose. E aí também ele vai falar sobre a ideia das pulsões parciais, que aparecem com pares opostos e que também estão presentes no sofrimento ali da neurose. Então, a ligação entre libido e crueldade, amor e ódio, impulsos afetuosos e impulsos hostis, que são coisas muito características da própria neurose mesmo. Assim, aquilo que é ativo também acompanha o lado passivo. É sempre os dois lados da mesma moeda, assim, ainda que possa prevalecer um dos lados. Então, as pulsões elas não param de fluir, sendo um conceito que vai ficar entre o físico e o psíquico. É um conceito de fronteira, né? Aparece como uma demanda de trabalho que o corpo direciona para a psique, tipo isso, sabe? O que vai diferenciar isso são as fontes e as metas. As fontes têm relação
com a excitação de um órgão no corpo. E a meta seria retirar esse estímulo, voltar à homeostase, assim. Então, por exemplo, você está com fome, você sente um desconforto, e aí você precisa comer para tirar esse estímulo. E a gente já sabe que a nossa fome não é fome de qualquer coisa, né? A gente gosta de comer aquilo que também nos traz prazer. Por isso que o Freud vai diferenciar do instinto, tá? A pulsão ela é diferente do instinto. E além disso, Freud vai dizer que a neurose ela vai aparecer depois da puberdade. Então, a pulsão sexual é algo que todos nós temos em comum, mas que vai variar e oscilar de acordo com a sua intensidade e também pelas influências da vida, né? Por isso, no próximo ensaio, Freud vai falar sobre, vai fazer uma análise ali, estudar sobre a origem da sexualidade, como que ela acontece no desenvolvimento, até que se torne uma neurose, por exemplo, né? Porque o Freud tem esse foco mais na neurose mesmo. Mas esse assunto eu vou deixar para o próximo vídeo e espero que eu tenha contribuído aqui para o estudo de vocês, porque para mim foi muito rico voltar esse texto. Cada vez que eu leio ele, eu entendo coisas diferentes. Mas aí, Alexa, parar. Até para não ficar muito longo e maçante, né? Sabe, muita coisa assim ao mesmo tempo. Para a gente também dar um tempo de entender o que está sendo dito ali. Espero que eu tenha contribuído para o estudo de vocês. Para mim foi uma experiência muito rica ter relido esse texto e até a experiência de organizar para falar aqui, estudar junto com vocês. É muito enriquecedor, satisfatório para mim. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui, para quem me acompanha. Se puderem, por favor, se inscrevam no canal. Isso me ajuda bastante por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Beijinhos. Tchau, tchau.